Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como de praxe, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, o ADV Jus recebe meu colega advogado, Dr. Marcos Carnevale. O Dr. Marcos Carnevale Inácio da Silva é advogado, palestrante, pós-graduado com docência em Direito Civil e Público, mestre em Sociologia, além de atuar em banca própria no Rio de Janeiro. A nossa pauta de hoje, poderes e deveres do juiz e a nova sistemática do julgamento dos recursos repetitivos. O ADV Jus está no ar, fique aqui conosco. Dr. Marcos, meu colega advogado, muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui no programa. É um prazer, Dr. Marco. Quase xará, a não ser pela falta do S no final do seu nome. É isso mesmo. Doutor, inicialmente quero te parabenizar. O senhor esteve aqui em Ribeirão Preto a propósito de uma palestra que o senhor proferiu na Associação dos Advogados e o feedback já me chegou, que foi muito bacana. Obrigado. Eu estou sempre aí à disposição dos colegas para fazer o debate jurídico que é importante para nós advogados. Né? É isso mesmo. Doutor, uma pauta nossa extremamente importante, que tem coincidência com o que o senhor apresentou. Eu quero fazer aqui algumas indagações para colocar para o senhor apreciar. Nós podemos afirmar, né, doutor, os poderes e julgamentos do juiz, especialmente de primeira instância. Doutor, nesses tempos de concessão de liminares aí, nós podemos dizer assim que, entre aspas, dá a impressão que o poder do juiz da primeira instância ele está meio assim, sob júdice. É uma afirmação que pode ser feita assim, Dr. Marco. Afinal, nunca o Poder Judiciário esteve tanto na mídia, né? Especialmente com a Lava Jato, que trouxe para a população uma realidade que até então não existia, que era ver um colarinho branco preso. Então, realmente, o que você está dizendo é pertinente. É por aí mesmo, né, doutor? Agora, como podemos, né, no caso, refletir condutas, às vezes, de magistrados, inclusive de cortes superiores aí, que nos seus julgamentos são, assim, bem perceptíveis, né, que foi praticamente usado quase que 100% ali do caráter ideológico, doutor? Doutor Marco, é difícil efetivamente dizer que um juiz é totalmente isento, que ele conseguirá afastar-se de suas convicções pessoais. Na verdade, esse deveria ser o seu papel. Sim. Realmente poder colocar de lado todas as suas convicções pessoais e aplicar a lei e fazer a justiça. Mas como exigir isso de um cidadão que é igual a todos nós, não é? Efetivamente, a vida dos juízes hoje é difícil, porque na sua órbita está ali a sociedade, não é? À espreita de que aquele magistrado entregue para eles aquilo que eles têm direito conforme a Constituição garante. Então, é complicado o juiz ter que se afastar das convicções pessoais. Doutor, agora, será que existe, né? A gente conhece muito bem aí o chamado quinto constitucional, no qual são juízes que, na verdade, não são togados, são colegas aí que ascendem aos tribunais. O senhor acha que esse tipo de juiz, de ministro até, eles sofrem, talvez, essa pressão de uma maneira um pouco diferente do juiz togado? Olha, é um assunto também limítrofe para a gente falar sobre esta pressão. Mas eu penso, quanto ao quinto constitucional, que ele é saudável para a questão do judiciário no nosso país. Por quê? Porque efetivamente vai levar as cadeiras dos tribunais, especialmente para
para a segunda instância e lá nas cortes superiores, pessoas que, em tese, têm experiência não só como advogado, mas mais experiência de vida. Pessoas que fizeram uma carreira tendo ao seu lado outras circunstâncias que não só a vida daquele magistrado que começou no tribunal e segue a carreira. Eu acho importante que a lei, inclusive, tivesse alguma modificação, porque eu acho no sentido de que quando um magistrado, por exemplo, vai prestar concurso, se ele exige muito pouca experiência, até mesmo um ano de pós-graduação já conta como experiência para que o magistrado exerça o cargo. E eu acho que isso não é saudável. Ele deveria trabalhar talvez 5 anos numa banca de advocacia para ter a experiência do que é o advogado indo pleitear o direito ao magistrado, para que depois ele pudesse ocupar aquele cargo e então, com esta visão, com este olhar, entender qual é o papel do advogado na garantia do direito no nosso país. É verdade. Doutor, seria muito importante se isso acontecesse, né? Agora, o senhor acha que existe, quem sabe, né? Isso aí, às vezes, chega a saltar aos olhos e, às vezes, não é tão, a gente não percebe tanto. Mas o senhor acha que existe uma certa vaidade, como o senhor falou, o juiz é um ser humano, né? Uma certa vaidade aí dos integrantes, quem sabe, das cortes superiores, em relação aos magistrados que estão aqui, os magistrados ACOR, que começam a se destacar no desempenho da sua função? É uma boa pergunta, mas essa questão da vaidade, ela está em todos os lados, não é? Porque nós temos juiz se destacando, né, doutor? Doutor Bretas, doutor Moro, né? Doutor Valesney lá em Brasília. Eu quero dizer nessa questão que, na verdade, nós temos que olhar justamente para esses magistrados e verificar que, mais do que uma vaidade deles próprios, que é o que muito se comenta por aí, que da forma como eles estariam agindo, mais do que isso, eu acho que eles estão tendo coragem. Coragem de trabalhar e fazer e dizer o direito como o estão dizendo, contra poderosos que outrora jamais seriam atingidos pelo Poder Judiciário. Essa é a minha visão. Pode ser que contrarie a muitos membros das demais cortes, das cortes superiores, mas efetivamente o que nós vemos são magistrados que estão efetivamente entregando o munus a que lhes foi atribuído a sua função, que é fazer justiça, que é colocar aquele que descumpriu a lei para cumprir a sua pena. É isso mesmo. Inclusive, a minha opinião é idêntica à do senhor, viu, doutor? Doutor Marcos Carnevale, a minha opinião realmente quanto a esses, principalmente esses magistrados que eu citei, a sintonia de opinião, existe a sintonia de opinião entre a minha e a sua. Doutor, eu só queria fazer uma colocação assim, se não existe um pouquinho de vaidade, quando chegam as decisões deles lá na Suprema Corte ou no STJ, será que às vezes transpira alguma coisa ideológica, aquele juiz fala assim, aquele ministro fala, esse magistrado está se sobressaindo demais, será que isso também não acontece, doutor? Doutor Marcos, talvez, mas enquanto o ministro vier a fazer uma declaração como esta, novamente estaremos no assunto que há pouco tratávamos, que é a questão de afastar suas convicções pessoais na hora de dar sua opinião. Ele deve, seja lá qual for o ministro, ele deve guardar para si as suas opiniões pessoais e se ele tiver alguma coisa para falar dos magistrados em questão, que fale sobre a conduta deles na aplicação da lei, mas não destas questões pessoais que não devem estar misturadas quando vamos conversar sobre a jurisdição a ser entregue. É isso mesmo, é o que todo mundo espera e realmente quer, principalmente aí dos tribunais superiores. Meus amigos, momento importantíssimo aqui em nosso programa é o ADV Especial. Confira comigo. Olá, amigos do ADV Jus.
Hoje nós falaremos um pouco mais sobre o direito ambiental. Como vocês têm nos acompanhado aqui, nós falaremos a respeito de alguns assuntos da atualidade. O direito ambiental tem sido considerado pela população de uma forma geral, mais e mais a cada tempo, principalmente com relação às questões da responsabilidade ambiental. Nós verificamos que os órgãos de fiscalização do meio ambiente têm endurecido cada vez mais com relação às pessoas que poluem ou que não respeitam a legislação e a regulamentação ambiental. Há necessidade, sim, de que as pessoas tenham um assessoramento jurídico e técnico ambiental no trato de situações que antigamente eram menos comuns, mas hoje, já no cotidiano, no dia a dia, atividades corriqueiras exigem a observância a esse regramento. Se nós falarmos sobre a propriedade rural, por exemplo, quando o proprietário não tem a sua propriedade devidamente regularizada, com as áreas de preservação permanente devidamente protegidas, quando ele não tem a instituição de uma reserva legal corretamente, ele é instado, é chamado ao Ministério Público, que investiga a situação toda através de um inquérito civil público, e convidado a firmar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Esse termo de ajustamento de conduta possui inúmeras denominações, inúmeras situações técnicas que, se a pessoa de conhecimento médio, conhecimento comum, não tiver atenta, não tiver auxílio, profissional, ela acaba caindo em verdadeiras ciladas. O Ministério Público faz o papel dele, de proteger o meio ambiente, mas ele faz de forma a cometer certos exageros porque o meio ambiente merece essa proteção. Cabe a nós orientarmos as pessoas a fazerem de uma forma correta e mais equilibrada. Voltarei em breve com mais assuntos importantes da atualidade do direito ambiental. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui rapidinho, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, nos estúdios do ADVJus, o meu colega advogado, o Dr. Marcos Carnevale. E a nossa pauta é poderes e deveres do juiz e a nova sistemática do judiciário dos recursos repetitivos. Doutor Marcos, a gente está falando muito aí da figura do magistrado, evidentemente que está dentro do nosso contexto. Eu tenho uma coisa que tem, às vezes, para mim, dá a impressão de um pouco de desuso. O que o senhor me diz, daquele chamado poder jurisdicional de que dispõe a autoridade julgadora? Doutor, isso aí está meio demodê? Veja, doutor Marcos, não vejo bem assim uma questão demodê. O poder jurisdicional, aquele que dá ao magistrado a oportunidade de, pelas suas convicções próprias, decidir aquela lide, pacificar aquele caso levado até ele, para que o Estado juiz ponha, então, ordem naquele conflito entre as partes. Que muitas vezes, na verdade, o que é um conflito social, que foi transformado em jurídico. Sim. Então, o magistrado tem o poder de observar os contornos da lide e dar a decisão conforme a sua consciência. Certo.
Quem sabe, né, doutor? A gente, justamente a colocação é num sentido de que a gente vê, assim, a escola nova, né, da magistratura, ela tem uma postura um pouquinho diferente, evidentemente, do que alguns juízes que a gente aí teve oportunidade de conviver, né? Isso também é uma realidade, né? A gente observa que é uma realidade. Doutor, agora eu gostaria que o senhor refletisse, né, a respeito aí da conhecida, né, da famigerada afetação, onde os processos são paralisados na primeira, segunda instância, justamente devido às decisões superiores. O que o senhor pode falar a respeito, doutor? Doutor Marcos, é interessante esta matéria e eu tenho feito algumas conferências sobre o assunto, justo porque a questão da afetação dos processos, ela já existia no Código de 1973, tá? Mas o Código de Processo Civil de 2015 trouxe muitos novos institutos que agregaram outros poderes, mas também deveres ao magistrado, que deve observá-los na hora de aplicar a decisão, aquela que veio lá da Corte Superior, que disse, olha, paralisem-se todos os processos que tratam deste ou daquele assunto, porque eu decidirei qual a tese a ser aplicada. Então, há muita coisa nova que nem os advogados e nem mesmo os magistrados estão acostumados ainda com a sua aplicação. Certo. Doutor, e quando o senhor fala, eu decidirei como se proceder, essa decisão, o senhor está falando de uma decisão monocrática superior ou de uma decisão do colegiado? De uma decisão do colegiado. Estas decisões, em geral, elas vão ser levadas ao colegiado, seja o STJ ou o STF, para que decidam sobre este ou aquele assunto, de maneira que não haja por toda a nação processos que tenham uma decisão diferente ou divergente da visão da Corte Superior, justamente para entregar o espírito do novo Código de Processo Civil, um deles que é fazer valer tanto a jurisprudência quanto a interpretação da lei que venha das Cortes Superiores, para quê? Na tentativa de diminuir o número de processos tramitando hoje no país, que estão em mais de 105 milhões de processos. Se nós pensarmos que nós somos pouco mais de 200 milhões de habitantes, teríamos tramitando um processo para cada 2 habitantes. Não tem sentido. É muita coisa, né, doutor? Doutor, agora o senhor acredita também, como a grande maioria que costuma, às vezes, a gente tomar conhecimento da opinião, que uma jurisprudência, ou uma jurisprudência criada aí há pouco tempo, e já começa aquele zum de mudança, que tem ali alguns julgadores que não se conformam com aquela decisão na qual ele foi vencido e tenta de toda maneira a provocação para que aquilo volte novamente a ser votado num período tão curto. Isso aí causa insegurança jurídica, doutor? É óbvio, né? A mudança de uma hora para outra, de uma interpretação, trocando-se os polos da interpretação, né? Isso vai trazer, óbvio, uma comunidade jurídica e à sociedade uma insegurança, né? Por isso, o novo Código de Processo Civil trouxe muitos novos institutos para tentar colocar fim a muitas discussões. Uma delas, como estamos falando, é o julgamento dos recursos repetitivos, seja ele recurso especial ou recurso extraordinário. Então, quando um ministro do STJ, por exemplo, afeta o julgamento de todos aqueles processos para si, ele está tentando justamente colocar um ponto final na discussão e assim levar a sociedade a ter a mesma jurisdição entregue em qualquer canto do país. E os novos artigos também trouxeram uma amplitude ao contraditório que algumas vezes no Código de 73 era mitigado. Sim, né? Certo. Legal. Olha, eu quero chamar a sua atenção agora para a sucessão do nosso programa. É a Estante Jurídica. Confira aí. A Estante Jurídica do ADVJus TV desta semana destaca a seguinte obra:
Direito Eleitoral. Direito Eleitoral, autoria do Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Direito Eleitoral já está na 3ª edição, editora Gen Atlas. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, muito legal. Mais um intervalinho rapidinho, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal comigo aqui no estúdio, nos estúdios do ADVJus, o meu colega advogado Dr. Edson Oliveira, que é especialista na área do direito tributário e também é o responsável pelo Observatório das Eleições aqui da nossa Associação dos Advogados, que promoveu um significativo evento lá nas dependências da FAAP. Nós estivemos lá e pudemos atestar, viu, doutor Edson? Foi muito legal, eu quero aqui externar meus parabéns, o evento foi sensacional, doutor, parabéns. Muito obrigado, doutor Marco, obrigado amigos do ADVJus. De fato, ficamos muito felizes com a repercussão do evento, com a qualidade do evento. Os debatedores trouxeram uma qualidade honrosa para o evento, Dr. Valdir Sebastião Noivo Campos, Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves e Dr. Renato Ribeiro realmente contribuíram com a sociedade ribeirão-pretana e trouxeram um papel e prestaram um papel muito importante aqui em Ribeirão Preto, que é contribuir para o aperfeiçoamento da democracia e a transparência e lisura das eleições. Importante que a advocacia assuma esse papel de protagonista nesses eventos e que trabalhe em prol da sociedade, cumprindo assim também o seu papel social. Tá certo, é isso mesmo. E olha, para você ficar ainda mais por dentro, confira com a gente as entrevistas que fizemos lá no evento do Observatório que se realizou na FAAP. Confira aí. Observatório das Eleições, iniciativa ARP, coordenação Dr. Edson Oliveira. O Brasil descobriu o direito eleitoral. Alguns anos atrás era uma matéria de nicho, era uma matéria meio escondida, mas as pessoas perceberam que os males do Brasil começam no processo eleitoral. Então, muitas vezes, candidatos que não são bons são eleitos e esses candidatos vão lá na frente causar mal à administração pública. E, portanto, quanto mais consciente estiver o eleitor, quanto mais cuidadoso for o eleitor, melhor. O evento de hoje, a ação de hoje, ela se soma a inúmeras outras ações, tanto na esfera pública como na esfera privada, no sentido de analisar as circunstâncias do processo político eleitoral, no sentido de debater as circunstâncias desse processo, para que a gente possa sempre buscar uma depuração desse processo e buscar um efeito pedagógico para a sociedade. É uma iniciativa da Associação dos Advogados, uma iniciativa muito relevante, porque o que se pretende aqui é exatamente debater o processo eleitoral brasileiro e quais são aí as perspectivas, os problemas, os desafios que essa eleição de 2018 vai nos trazer. Então vamos ouvir, teremos aqui desembargadores, teremos membros do Ministério Público Eleitoral, advogados. Acho que é uma oportunidade para toda a sociedade ribeirão-pretana se inteirar ainda mais desse tão importante tema. Parabéns. De coordenar. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje nós estamos recebendo meu colega advogado, o Dr. Marcos Hoje nós estamos recebendo meu colega advogado, meu colega Dr. Marcos Carnevale. Dr. Marcos é advogado, palestrante, mestre em sociologia e realmente tem aí uma gama de serviços prestados em favor do judiciário, evidentemente. Doutor, a nossa pauta, poderes e deveres do juiz e a nova sistemática do julgamento dos recursos repetitivos, eu quero te colocar o seguinte, né? É possível ou é factível a aplicação de várias teses, evitando assim a fitação de um grande número de recursos, doutor? Marcos, sim, é possível, né? O judiciário tem buscado
ampliar o seu foco de atuação e, evidentemente, que a nova sistemática de julgamento dos recursos repetitivos trabalha no sentido de que aqueles recursos que originaram a afetação daqueles vários processos tenham dentro deles uma abrangência em relação ao tema que possa trazer a maior discussão possível ao arcabouço que envolve aquele direito discutido, para assim evitar que, ao invés de se paralisar 1.000 processos, se paralisem 5.000. E assim se atinja um maior número de processos para entregar a jurisdição correta. Certo. Então, agora nesse sentido, inclusive tem essa recente decisão, né, do STJ, que não quis entrar inclusive no mérito aí de modificação de índice de correção monetária. Isso foi positivo? Sim, foi positivo na questão da entrega da jurisdição, que uniformizou isso para todo o país. Porque é assim, muitos juízes estavam decidindo a favor do cidadão que foi ao judiciário pleitear uma correção para o seu fundo de garantia, que vinha sendo corrigido pela TR, mas que não representava a correção da inflação. Então foi positivo, porque todos os processos que tratavam desse assunto foram julgados nesse sentido. Agora, também fica para a sociedade aquela perda que você mencionou em algum momento aqui da nossa conversa, né? Afinal, a decisão refletiu os anseios da sociedade? Talvez não. Por quê? Porque o fundamento desses processos quanto ao pedido de substituição do índice de correção do FGTS, que é a TR, pelo INPC, tem um fundamento jurídico adequado, que é qual? A lei diz que o FGTS deve ser corrigido para manter o poder de compra da moeda. Então, quando a TR já não representa mais os índices inflacionários, ela deveria ter sido sim substituída. Mas é um limiar muito difícil de se atingir, porque efetivamente a Corte tem razão na decisão que deu, quando disse que ela não pode substituir o índice de correção, porque senão ela vai estar legislando. Assim que quem tem que fazê-lo e ver que realmente a TR já não representa mais o índice de correção para o FGTS é o legislativo, e assim deveriam entregar à sociedade, não a jurisdição, mas a lei, que é o papel deles estar lá para legislar em favor da sociedade. Então, é aí que entra a correção da decisão da Corte Superior, que disse que não indicaria, não ordenaria a substituição. Decisão acertada, né, doutor? Sim. Doutor, agora como o senhor vê, né, aí a política do novo Código Civil de valorização, de uma maior valorização, vamos dizer assim, da jurisprudência? O novo Código de Processo Civil, ele tenta trazer um pouco da experiência, né, do modus operandi da lei americana, que trabalha, né, da lei como funciona nos Estados Unidos, que valoriza muito a jurisprudência. Mas há uma grande diferença para o nosso modus operandi da nossa lei civil para a lei, né, dos Estados Unidos. Lá, primeiro se cria a jurisprudência e os tribunais, então, têm que acompanhar aquela decisão que lá atrás tratou daquele assunto. Aqui, o modus operandi dos recursos repetitivos vem criar a jurisprudência de cima para baixo. Então, a Corte Superior diz que a tese deve ser acolhida desta maneira e daí é aplicado, então, para todos os tribunais, sejam estaduais, trabalhistas, às vezes, ou federais, aquela tese tem que ser aplicada por todos os magistrados. Então, há uma grande diferença nesse sentido
quanto à valorização da jurisprudência. Certo. E eu quero fazer uma correção minha aqui, é Código de Processo Civil, viu, gente? Eu falei Código Civil. Doutor, agora como, né, a gente pode vir aí, né, em relação, assim, a essa nova vamos dizer assim, inserção, né, de dispositivos que foram inseridos, né, no contexto. O pessoal fala que tudo que é muito novo precisa de um certo tempo de maturação. É isso mesmo, doutor? Sim, precisa. Não é? Realmente, em se tratando, por exemplo, dos recursos repetitivos, há muitos institutos novos ou institutos que, na verdade, mesclam artigos do Código Revogado com artigos do Código vigente, o CPC de 2015. Então, por exemplo, nós temos uma grande valorização do contraditório, no artigo 9º e no artigo 10º, que dizem lá que o juiz não pode tomar nenhuma decisão sem antes dar a oportunidade da outra parte de falar sobre aquela decisão. E é o caso dos recursos repetitivos. Se o processo lá em primeira instância vai ser julgado com a tese paradigma do STJ, por exemplo, que disse, olha, aqui o que cabe é isso, não deveria o magistrado de primeira instância simplesmente pegar a tese do acórdão paradigma da Corte Superior e aplicar imediatamente aquele processo de primeira instância. Ele tem que dar a oportunidade da parte para falar sobre aquela tese paradigma, porque, afinal, aquele cidadão que estava lá litigando ainda na primeira instância, que sequer teve contraditório ou teve sentença naquele processo, é alheio àquela decisão que afetou o processo e o recurso que tramitava lá na segunda instância e levado, então, à decisão da Corte Superior. Então, o contraditório tem que ser valorizado nesse sentido. O magistrado deve dar à parte a oportunidade de falar. Até porque existem outros institutos dentro dos repetitivos que permitem até ao advogado peticionar pela desistência da causa. Porque, afinal, se o STJ disse, não, aplica desta maneira e a tese foi contra aquilo que o cidadão estava requerendo do Estado juiz, o cidadão tem direito a desistir da causa para não sofrer os efeitos da sucumbência, por exemplo. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 1040. Muito importante, né? Meus amigos, mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Veja. Olá, sou o advogado Rafael Barioni e atuo na área de Administração e Tecnologia Jurídica. Hoje falarei a vocês como a tecnologia está impactando a advocacia. Muitas pessoas têm me questionado como isso está acontecendo, ou seja, como a tecnologia está impactando a advocacia. Pois bem, eu tenho dito que a tecnologia alterou, ou pelo menos deveria ter alterado, a rotina dos escritórios de advocacia. Desde softwares de gestão de processos, capturas automáticas de publicações, gerenciamento de extensão de documentos e imagens, protocolo eletrônico, certificação digital e inúmeras outras inovações têm se tornado cada vez mais presentes no cotidiano jurídico. Sim, os temidos e-mails que de certo modo importunavam a qualquer hora e a qualquer local já não são coisa do passado. Inclusive, alguns websites já possuem integração que possibilita o acesso do cliente às informações processuais, pareceres, artigos, entre outros temas personalizados aos problemas de cada qual. Temas como a estatística aplicada ao direito, a tal jurimetria, sendo utilizada em conjunto com softwares jurídicos num modelo capaz de prever resultados, estão cada vez mais presentes no cotidiano das decisões estratégicas de condução de processos e teses. Aliás, a tecnologia altera não somente a realidade dos escritórios, mas também o perfil do profissional envolvido, sejam eles advogados, assistentes jurídicos, bacharéis ou mesmo os membros da área administrativa. Sendo assim, a necessidade de possuir um perfil dinâmico, com capacidade de analisar relatórios gerenciais e dashboards atualizados instantaneamente, além da possibilidade de tomar decisões mais coerentes e menos intuitivas, exigem dessa nova geração um perfil ainda mais multidisciplinar e diferenciado. Evidente, portanto, que a tecnologia é um meio e não um fim. É uma realidade que veio para ficar e organizar, inclusive transformando dados em informações relevantes,
eliminando trabalhos repetitivos e agregando mais inteligência na atuação jurídica. É relevante destacar também a importância do profissional da área, que obrigatoriamente necessitará novos conhecimentos, uma considerável especialização. Em breve retornarei com novos tópicos relacionados à administração e à tecnologia jurídica. Obrigado e até lá. Ok, muito obrigado, doutor. Olha, o nosso assunto aqui é realmente muito interessante, mas o nosso programa é curtinho. Eu tenho certeza que você passou o recado aqui. Quero agradecer-lhe imensamente por ter estado comigo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Marcos, a oportunidade de estar aqui debatendo o direito, né, que é muito importante para a sociedade toda. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem realmente rever este programa, eu recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. Inscreva-se. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com o programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.